Bom dia, boa noite, boa madrugada, como é que vocês estão? Hoje minha garganta não tá muito boa não, sabe? Tô sentindo que tem uma plaquinha dentro dela. Mas nós estamos no quarto livro do Velho e Antigo Testamento, que é o capítulo 20, né? Vocês viram aí a história da vaca vermelha? Então vamos aí no versículo 1 do capítulo 20. No primeiro mês, toda a Assembleia de Israel chegou ao deserto de Zin e passou a morar em Cádiz. Foi ali que Miriam morreu. Miriam morreu e foi enterrada. Miriam era irmã de Moisés e de Arão. Você lembra que Arão e Miriam ficaram contra Moisés? E aí Deus colocou nela uma lepra. Versículo 2. Não havia água para a assembleia e eles se juntaram contra Moisés e Arão. Nossa, meu Deus. Aí não tinha água, o povo de Israel já começou a ficar contra Moisés e contra Arão de novo, né? Versículo 3. O povo discutia com Moisés, dizendo: Moisés, quem dera que tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante de Jeová. Versículo 4. Por que vocês, Moisés e Arão, trouxeram a congregação de Israel, que é de Jeová, a este deserto, para nós e os nossos rebanhos morremos aqui neste deserto? Versículo 5. E por que nos tiraram do Egito e nos trouxeram a este lugar horrível, hein? Não é um lugar para semear, não é um lugar de figos, não tem nem lugar para plantar videiras, nem de romãs, e não há água nem para beber. Versículo 6. Moisés e Arão, os dois irmãos, saíram então de diante da congregação de Israel, foram entrar da tenda de reunião de Deus e se prostraram, se ajoelharam com o rosto em terra. E a glória de Jeová começou a aparecer para Moisés e para Arão. E versículo 7. Então Jeová disse a Moisés, versículo 8. Moisés, pegue o bastão e reúna a Assembleia de Israel. Você, Moisés, e o seu irmão mais velho Arão, e diante dos olhos deles, do povo de Israel, falem ao rochedo, para que o rochedo dê água, e vocês farão sair água do rochedo para o povo de Israel, e darão de beber ao povo de Israel e aos seus rebanhos. Versículo 9. Assim, Moisés pegou o bastão dele, que estava diante de Jeová, conforme Jeová lhe havia dado a ordem. Versículo 10. Então Moisés e Arão, os dois irmãos, convocaram a congregação diante do rochedo. Qual congregação? A congregação de Israel. E Moisés e Arão lhes disseram: Agora ouçam, povo de Israel, rebeldes, querem que façamos sair água para vocês desse rochedo? Querem? Hein? No versículo 10. Então Moisés e Arão convocaram a congregação diante do rochedo, né? Chamaram todos os povos de Israel que estavam ali com eles no deserto, para ver o que Deus mais uma vez poderia fazer, através de Moisés e através de Arão. Então, Moisés e Arão convocaram a congregação, porque você vai na congregação, Assembleia de Deus. A congregação são as pessoas que estão lá, congregação, congregando, vivendo junto. E aqui a congregação era todo o povo de Israel que estava no deserto. Então, Moisés e Arão, no versículo 10, convocaram a congregação diante do rochedo. E Moisés olhou para a congregação e disse: Agora ouçam, povo de Israel, rebeldes,
querem que façamos sair água para vocês desse rochedo? Versículo 11. Nisto Moisés ergueu a mão e golpeou o rochedo 2 vezes com o seu bastão. Deus bateu 2 vezes no rochedo e começou a jorrar muita água, e a Assembleia de Israel e seus rebanhos começaram a beber água. Versículo 12. Mais tarde, Jeová, Pai de Jesus, disse a Moisés e disse ao Arão: Visto que vocês, Moisés e Arão, não mostraram fé em mim, Deus, Pai de Jesus, Deus Jeová, Deus Javé, Deus dos exércitos, e não me santificaram diante dos olhos do povo de Israel, não me deram a glória, não me santificaram, vocês não levaram esta congregação de Israel à terra que eu darei a eles. Vocês não levarão esta congregação de Israel à terra que eu, Deus, Pai Jesus, darei a eles. Versículo 13. Essas são as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com Jeová, de modo que ele foi santificado entre eles. Versículo 14. Então Moisés enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Edom para dizer: Assim diz o seu irmão Israel: O Senhor bem sabe de toda a dificuldade que passamos. Versículo 15. Nossos antepassados foram para o Egito, e nós moramos no Egito por muitos e muitos anos. E os egípcios maltrataram a nós, povo de Israel, e aos nossos antepassados também. Versículo 16. Por fim chamamos a Jeová. Chamamos a Jeová. Gritamos por Jeová. E ele nos ouviu, de modo que enviou um anjo e nos tirou do Egito. E aqui estamos em Cádiz, uma cidade de fronteira do seu território. Versículo 17. Por favor, deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos através de nenhum campo ou até vinhedo, e nem beberemos água de nenhum poço de vocês. Iremos pela estrada real, e não nos desviaremos nem para a direita, não desviaremos nem para a esquerda, até termos passado pelo seu território. De Cádiz, versículo 18. No entanto, Edom mandou dizer a Moisés: Você não pode passar pelo nosso território, Moisés. Se você fizer isso, eu, Edom, irei com a espada no seu encontro, Moisés. Versículo 19. Então os israelitas lhe disseram: Iremos pela estrada, e se nós e nossos rebanhos bebermos sua água, pagaremos pela sua água. Apenas queremos passar a pé, nada mais, Edom. Versículo 20. Contudo, ele disse: Você não pode passar. Com isso, Edom saiu ao encontro dele com um exército grande e poderoso. Versículo 21. Assim, Edom não permitia que o povo de Israel passasse pelo seu território. Portanto, Israel se desviou de Edom. Versículo 22. Os israelitas e toda a Assembleia de Israel partiram de Cádiz e chegaram ao monte Or. Versículo 23. Os israelitas e toda a Assembleia partiram de Cádiz e chegaram ao monte Or. Versículo 23. Jeová disse então o seguinte a Moisés e também disse a Arão no monte Or, na fronteira da terra de Edom. Versículo 24. Arão, Deus disse, Pai de Jesus disse, Arão será reunido ao seu povo. Ele não entrará na terra que darei aos israelitas. Arão será reunido ao seu povo, e Arão não entrará na terra que darei aos israelitas, porque vocês se rebelaram
contra a minha ordem no que diz respeito às águas de Meribá. Ele não mandou bater o bastão, não. Ele não mandou bater o bastão, mandou fazer com bastão. Vamos ver lá no versículo o que Deus mandou fazer para tirar a água da rocha. Versículo 7 do capítulo 20 de Números. Quando, Jeová viu o povo ali reclamando que não tinha água, Jeová disse a Moisés, versículo 8, Moisés, preste atenção, o que Deus falou com Moisés? Pegue o bastão e reúna a Assembleia de Israel. Você, Moisés e Arão, seu irmão, vão diante dos olhos do povo de Israel, vão falar com rochedo. Falem ao rochedo. Falem ao rochedo para que dê água. E vocês farão sair água do rochedo para o povo de Israel e darão de beber ao povo e aos seus rebanhos. Está no versículo 8 do capítulo 20 de Números. E Deus mandou ele falar com o rochedo, mas o que ele fez? No versículo 11, Moisés ergueu a mão e golpeou o rochedo 2 vezes com o seu bastão, e começou a jorrar muita água, e a assembleia a seus rebanhos começaram a beber. Ele fez o que Deus não mandou. Deus mandou ele falar. Ele golpeou, ele bateu no rochedo, ele não falou. Então Deus viu que ele não tinha falado, mas tinha batido no rochedo para sair água. Saiu água, Deus deixou sair água. Deus disse, Jeová disse a Moisés e Arão, visto que vocês dois, Moisés e Arão, não mostraram fé em mim, porque eu mandei vocês falarem com o rochedo, eu não mandei vocês baterem no rochedo. Vocês não me santificaram diante dos olhos do povo de Israel. Era para vocês falarem meu nome, falar com o rochedo para sair água. Mas vocês não fizeram isso. Vocês não vão levar o povo de Israel, a minha congregação, à terra que eu darei a eles. Essas são as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com Jeová de modo que ele foi santificado entre eles. Então, era para Moisés falar com a rocha, não era para ele bater 2 vezes na rocha, não. Deus não gosta que ele manda fazer uma coisa e você faz outra. Acho que nem você, né? Versículo 24. Arão será reunido ao seu povo. Arão não entrará na terra que darei aos israelitas, porque vocês, Moisés e Arão, se rebelaram contra a minha ordem, a ordem de Deus, Pai de Jesus, no que diz respeito às águas de Meribá. Versículo 25. Leve Eleazar, filho de Arão, para cima, ao monte Or. Versículo 26. Tire as vestes de Arão e põe as vestes de Arão em Eleazar, porque Arão tinha uma veste mais especial, porque ele era o chefe dos sacerdotes. E Eleazar era filho dele. E Arão morrerá ali, no monte, disse Deus. No monte Or. Versículo 26 do capítulo 20 de Números. Tire as vestes de Arão e ponhas as vestes de Arão no filho dele, Eleazar. E Arão morrerá ali, naquele monte. Deus matou Arão, irmão de Moisés. Versículo 27. Portanto, Moisés fez exatamente como Jeová havia dado a ordem para fazer. Eles subiram ao monte Or, diante dos olhos de toda a Assembleia de Israel. Versículo 28. Moisés tirou então as vestes do seu irmão mais velho Arão e as colocou em Eleazar, que era filho de Arão. Depois Arão morreu ali, no cume do monte Or, e Moisés e Eleazar desceram do monte. Versículo 29. Quando toda a Assembleia viu que Arão, o sacerdote, havia morrido, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. E foi Deus que matou Arão, porque foi como se
Podia ter matado Moisés e Arão junto, né? Mas ele matou só Arão. Deus falou, ele vai morrer. Eu mandei vocês falarem com o rochedo. Eu não mandei bater o bastão 2 vezes no rochedo, não. Para você ver que Deus não perdoa. Deus não perdoa, né? Depois falam que a Luciana fala demais. Que Deus não é vingativo. Deus, ele não mata. Mata. Deus coloca doença. Deus deixa a doença vir. Deus deixa. Porque não faz o que ele quer.